Bem-vindo ao Betmotion, o seu site de entretenimento preferido. O Betmotion foi feito sob medida para garantir a sua máxima diversão e confiança. Conheça amigos, junte-se à nossa comunidade e às nossas redes sociais. Aprenda cada dia conosco e divirta-se ganhando muito. Em um mundo cheio de dinamismo e velocidade, o Betmotion se adapta ao seu tempo e lugar, permitindo a você jogar de onde quiser, quando desejar e com quem preferir. Teste a sua sorte nos melhores jogos de cassino, coloque em prática seus conhecimentos com as melhores apostas esportivas online, divirta-se e ganhe nas nossas salas de bingo, com chat online 24 horas por dia. O Betmotion é um site de apostas transparente e seguro, com o melhor atendimento e os métodos de pagamento mais seguros do mercado. Venha, experimente o Betmotion e descubra uma nova definição em entretenimento online. E hoje falamos com o Ângelo Alberoni, recentemente nomeado Country Manager Brasil da Betmotion. Olá, Ângelo. O que significa para a sua carreira assumir uma função assim tão importante nesse momento? Olá, Gildo. Olá a todos os assinantes e seguidores da Games Brasil. É um dos principais, se não o principal portal de notícias para esse mercado no Brasil. Um grande abraço para o Cardama, para o Fabian, para todos, para você, Gildo. É um prazer participar dessa rodada de entrevistas que vocês estão promovendo no Brasil. Em relação ao cargo, foi um prazer enorme aceitar o desafio da Betmotion. Eu estava numa operação de uma marca para o Brasil, aqui da Europa, então nada mais natural do que poder participar desse momento tão importante para o mercado brasileiro, com a possível regulamentação, com a breve regulamentação do mercado. Então, estar na operação da Betmotion, eu até brinco que essa questão de cargos, de country manager, é muito importante, é legal para o mercado, mas dentro acaba que a gente é uma equipe só. Então, foi um desafio que eu aceitei com muita responsabilidade. Estou muito novo ainda na marca, mas muito feliz de participar da operação da Betmotion para o Brasil. Maravilha. E quais são, especificamente, as suas funções hoje na Betmotion? Hoje, a minha função primordial é trabalhar o marketing da marca. A gente está realmente num processo de implementação do nosso novo plano de marketing, entender a regulamentação. Eu, como tenho também a formação jurídica, né, sou advogado de formação, então eu venho também para auxiliar na parte legal da operação no Brasil, com a vinda da própria regulamentação, da possível resolução, enfim, o decreto. Vamos ver como é que realmente vem a própria regulamentação. Então, as minhas funções básicas são comandar esse time de marketing para o mercado brasileiro e, claro, no segundo momento, ajudar no aspecto legal da preparação da marca, da nossa operação para a futura regulamentação do mercado brasileiro. E o que representa a Betmotion hoje para o mercado, especificamente para o mercado brasileiro, já que estamos aí em vias de conseguir aí a regulamentação dos jogos no país? Sim, a Betmotion é uma marca com DNA brasileiro. A gente tem mais de 10 anos no mercado brasileiro, é uma marca que entende muito bem o público brasileiro, tem um produto muito adaptado para as necessidades, para os desejos do brasileiro em relação ao iGaming, não só de apostas esportivas, mas também de bingo, de cassino. Então, a Betmotion tem um posicionamento no mercado muito sólido, vem fazendo um trabalho muito interessante na última década, construiu uma reputação junto dos usuários brasileiros muito sólida. Então, a Betmotion tem planos muito ambiciosos pós-regulamentação. Então, por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais esse valor da marca da Betmotion, que trabalha com a emoção, com a paixão do brasileiro pelos jogos. E a Betmotion está preparada para ocupar, ou pelo menos para manter esse posicionamento no mercado brasileiro das apostas e do iGaming em geral. E você chega no Brasil com algumas ideias trazidas da Europa para serem aplicadas aqui no Brasil? Sim, a Europa ela não deixa de ser o grande epicentro, né? Principalmente quando a gente fala de apostas esportivas hoje a nível mundial. A gente tem um mercado muito grande na Ásia, claro. Os Estados Unidos hoje começam
a ter ideias muito inovadoras também relacionadas a apostas esportivas, principalmente as parcerias com os grandes grupos de mídia. E a Europa, ela é digamos que é o berço desse cenário online das apostas esportivas. Então, é claro, tem muitas ideias que têm origem aqui na Europa. As operações europeias estão um passo à frente ainda quando a gente fala de uma operação in loco para o mercado brasileiro. Mas, é claro, a nossa marca também tem um viés internacional forte. Nós temos a operação iniciada no México, temos uma visão internacional muito, muito legal também para o mercado não só de apostas, mas para o mercado do iGaming. Mas as ideias europeias são sempre bem-vindas. E de dentro de uma outra operação, eu pude também observar o que realmente as marcas aqui na Europa fazem do mercado. E, é claro, serão surpresas, mas a gente tem algumas ideias, sim, para a nossa marca no mercado brasileiro nos próximos meses. Opa, maravilha. E a volta das ligas europeias já está movimentando novamente esse mercado? Quer dizer, como é que a BetMotion está se comportando nesse momento e ela começa a se recuperar desse momento triste que nós tivemos aí de parada de tudo? Sim, sim. A BetMotion ela passou pela pandemia de uma maneira até, não vou dizer natural, porque realmente foi uma interrupção atípica a nível mundial, não só no mercado de iGaming, mas também em todos os setores da economia. Especificamente sobre a nossa marca no Brasil, como nós temos uma força muito grande em outras verticais, principalmente no bingo e no cassino online, a gente sentiu, claro, o impacto das apostas esportivas, da suspensão dos eventos desportivos na Europa, no Brasil. Agora, o brasileiro, a gente não tem uma data definida sobre a volta, mas a marca conseguiu passar, até certo ponto, de uma maneira interessante por essa crise, tendo as verticais muito bem segmentadas no mercado. Nós temos uma base de usuários muito forte e que já conhecem o nosso produto há anos. Então, foi possível que a gente realmente reforçasse o nosso valor de marca junto dos nossos clientes com essas outras verticais. E, é claro, com a volta dos campeonatos europeus, o movimento de apostas já teve um crescimento muito grande quando comparado a março. Abril, praticamente, chegamos, não a marca, mas o setor em si, chegou quase a zero em relação à movimentação nas apostas esportivas, com pouquíssimos campeonatos movimentando. Os esportes aí surgiram com uma nova tendência para as apostas esportivas, mas não foram suficientes para realmente suprir a lacuna das apostas. Hoje a gente pode falar que sim, o mercado já está bem reaquecido em relação a 2, 3 meses atrás, e a tendência hoje é crescer ainda mais com a volta das competições nacionais pelo Brasil em nosso mercado aí local. Aqui no Brasil está essa indefinição quanto à volta, né? Retoma, não retoma as partidas, quer dizer, os campeonatos, que estamos vivenciando isso hoje, né? Quer dizer, essa confusão acaba gerando também aí um problema na própria estratégia da BetMotion, ou não? Essa indecisão do calendário brasileiro, ela acaba criando uma confusão, não só para a BetMotion, acho que para todo o mercado. Trabalhar com essa incerteza de produto realmente é um pouco frustrante. Então, é claro, a gente tem todas as outras ofertas, né, para mercados europeus, mas o motor hoje das apostas esportivas no Brasil é o Brasileirão, é a Copa Libertadores, são os principais produtos para todas as marcas que investem em apostas esportivas no Brasil, e em conjunto com a La Liga, com o Campeonato Inglês, com a Champions League, que ainda também deve voltar agora em agosto, que será aqui em Lisboa. Então, assim, confunde, prejudica um pouco a questão da estratégia, da produção de conteúdo, da oferta para produtos brasileiros, mas é uma situação atípica, a gente tem que tentar se adequar. E como uma marca brasileira, a gente tem se adequado muito bem e tem investido em outras verticais para suprir essa, digamos, falta de definição do calendário brasileiro. E onde a marca BetMotion já está presente nos campeonatos brasileiros? Seja nos estaduais, no Campeonato Brasileiro, que logo retoma também. A BetMotion, a gente está realmente trabalhando o nosso plano de marketing, a gente está reforçando o nosso valor de marca. É claro que todos os campeonatos, todas as oportunidades
não só de patrocínio, mas de ativações, de ativação da própria marca, televisão, LEDs. Isso tudo está sendo discutido internamente. A gente pretende, no segundo semestre de 2020, com a volta dos campeonatos, entender um pouco melhor como que vai ficar o cenário brasileiro, não só em âmbito desportivo, mas também em relação ao mercado, que ainda é um pouco, digamos, nebuloso, principalmente em relação a valores, porque não teremos públicos nos jogos, então isso pode influenciar também em relação a cotas de patrocínio que já estavam negociadas. Enfim, a Betmotion vai se posicionar de uma maneira forte, a gente tem a confiança do nosso board, dos nossos acionistas, para que realmente a Betmotion se coloque em uma posição de destaque entre as marcas de apostas esportivas, de iGaming, no Brasil, nos próximos meses. E falando em marca, né, vocês vêm realizando algumas ações de non-gaming, né? Quer dizer, de ajuda social com lives no Instagram, treinamentos de yoga. A gente vai ter mais ações desse gênero com a chegada de vocês efetivamente aqui no Brasil e a sua presença aqui mais envolvido com a realidade brasileira? Sim, sim. A Betmotion ela tem uma afinidade muito, muito legal com o Brasil. É uma marca que tem realmente esse DNA brasileiro e essas ações, a ação com a Mães da Favela, na época de Covid, foi muito legal, rendeu muitos elogios. A própria instituição elogiou muito a marca e nós tivemos uma parceria muito legal com o pessoal, principalmente nessa época que o brasileiro se ajudou e ainda vem passando por muitos apertos relacionados ao Covid. E a Betmotion tem essa voz, a gente vai reforçar essa voz com ativações digitais mais próximas do brasileiro, a gente vai conversar mais com o brasileiro, entender melhor quais são as dores, quais são as vontades, o que realmente o brasileiro quer sobre da marca, o que a gente pode realmente auxiliar o brasileiro nessa difícil tarefa de andar, né, no Brasil, principalmente na época do Covid. E essa ação com a Mães da Favela foi bem interessante. A gente vai continuar assim. A gente tem um projeto para continuar esse tipo de ação com novas associações, com novas fundações relacionadas a bingo, ao nosso setor de iGaming. E pode esperar que vem bastante novidade aí junto da Betmotion para os próximos meses. Opa, maravilha. E como é que se conquista o apostador brasileiro? É através de patrocínios, embaixadores ou trabalho nas redes sociais? O brasileiro, ele ainda é muito, eu falo que é muito cru ainda em relação ao jogo, a apostas, cassino. O bingo a gente ainda tem um pouco de memória mais curta, porque o bingo foi legalizado até 2003, 2004, então o brasileiro ainda precisa ser assim, muito educado. É claro que ativações de marca, ações de branding com televisão, com patrocínio, isso é muito importante também para você mostrar que você está presente no mercado brasileiro. Agora, eu acho que é muito importante também a experiência do usuário. Quando ele entra em um site, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E isso eu acho que é o grande diferencial do Betmotion. A gente tem um site que é muito amigável, um site que já é profundamente conhecido pelo brasileiro. E a gente vai tentar transmitir esse friendly, né? Esse web friendly que nós temos no site para as nossas redes sociais. As nossas redes sociais também, nós vamos adotar essa voz de conversa, de uma imagem muito brasileira, e as redes sociais são, sim, fundamentais para a gente conseguir esse contato. O Brasil é um dos países que mais utiliza as ferramentas de plataformas digitais, né, como o Facebook, o Instagram, o YouTube. O próprio Google acaba se transformando num grande buscador, mas acaba agregando muito conteúdo. O Telegram, o WhatsApp, todas essas plataformas, a Betmotion vai estabelecer um contato muito pessoal com o usuário brasileiro. E junto com o nosso site, que é muito amigável e já é muito conhecido do usuário, a gente, sim, vai trabalhar esse usuário com muito carinho na hora de conversar com ele. As redes sociais são fundamentais para a gente ter esse diálogo muito próximo do nosso usuário. E o novo normal nos obriga um pouco a isso, né? E a gente acaba reaprendendo uma série de coisas, né? Sim. Cada hora a gente tem uma novidade, né? Desde os métodos de pagamento,
até novas ferramentas sociais que você realmente utiliza. Hoje você tem o TikTok, que é uma ferramenta que está muito em voga, tem a Twitch, que fala muito mais do gaming, né? Digamos assim, do antigo videogame. Hoje até você acusa a sua idade se você fala videogame, então tem que falar esports. Então, isso tudo é muito dinâmico e a marca ela precisa acompanhar esse dinamismo do mercado e principalmente do diálogo, como você vai conversar com o seu público. E isso a gente está muito atento, a gente tem um diálogo muito ativo nas nossas plataformas, nós vamos ainda implementar algumas novidades dentro das nossas plataformas e vai ser interessante ver esse novo formato da Betmotion em relação às redes sociais. Fiquem atentos que vocês vão gostar disso. E você já pode adiantar um pouco dessas novidades? Isso aí é surpresa. Isso está guardado a 7 chaves, Gildo. Mas pode estar certo que o pessoal da Games Braz vai saber com antecedência e a gente vai partilhar aí muitos conteúdos prévios com vocês aí no site. Mas já tem novidade aí. Maravilha. E qual é, então, agora a sua mensagem final para o mercado brasileiro, para os possíveis parceiros que vocês vão se associar quando chegarem ao Brasil, sejam times de futebol, sejam outras ações de marketing? Qual é o seu recado para o mercado brasileiro? A Betmotion é uma marca que está presente no Brasil tem uma década, então a gente conhece muito bem o público brasileiro. É muito fácil para a gente conhecer o mercado brasileiro. A gente tem todas essas nuances de comandar no mercado brasileiro. Isso é um grande diferencial na hora da regulamentação. Hoje, o mercado brasileiro é um mercado ainda em muita expansão, precisa evoluir bastante, né, em setores como afiliação, na própria educação do usuário. Isso a gente sabe fazer. Então, acredito que a Betmotion tem essa pegada diferente em relação às marcas que estão chegando agora no Brasil ou estão há poucos anos no Brasil. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da nossa marca, ter esse DNA brasileiro, ter essa vinculação com o brasileiro tão próxima, porque a gente tem muitos usuários de todas as verticais. A gente tem um público para bingo, a gente tem um público para cassino, a gente tem um público muito grande para apostas esportivas, e isso faz com que a Betmotion seja uma marca com posicionamento único. A gente é uma das marcas mais lembradas pelo público brasileiro e já tivemos muitas ações publicitárias, seja na grande mídia, seja com eventos esportivos, mas hoje a gente está realmente contando essa história da marca muito atrelada ao público brasileiro. E eu acho que esse é o grande pulo do gato da Betmotion, porque dificilmente você vai encontrar uma outra marca no Brasil com tanta identificação com o mercado e principalmente com o usuário brasileiro. Bom, então seja muito bem-vindo de volta ao Brasil e muito sucesso na sua nova atividade à frente de uma empresa já bastante conhecida no mercado brasileiro. Sucesso para você e para a Betmotion. Gildo, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço a todos da Games Braz, ao Cardama, ao Fabian, a você, a todo mundo que assiste esse canal. Eu confesso que eu sou suspeito para falar, porque eu lembro que o primeiro site que realmente eu comecei a buscar notícias sobre o nosso setor foi a Games Braz, então é um excelente portal. Espero que a gente possa continuar a trabalhar em conjunto aí nesse desbravamento do mercado brasileiro quando regulado. Um abraço para você e bom retorno ao país. Obrigado, forte abraço. Chegou a hora de nos prepararmos para o momento mais esperado do ano. O esporte mais bonito do mundo finalmente está de volta. Juntos, aplaudimos o retorno do futebol com a La Liga. Que volte a grandeza do Real Madrid, a garra do Atlético e as maravilhas do Barcelona de Messi. Que voltem os petiscos em frente à tela e que todas as televisões do mundo sonhem juntas com um estádio lotado. Que voltem os gritos de gol, que voltem os pulos no sofá e o coração na boca. Que volte a adrenalina de cada aposta. Vamos sair do modo off e entrar no modo on. Vamos voltar a ganhar. Betmotion.